Chegamos com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler, meus queridos. Diretamente do Zoom, né? Estamos todos quarentenados, mais de 4 meses de quarentena, mas sempre firmes, sempre fortes e sempre trazendo novidades para você, ouvinte, querida ouvinte do Senta Que Lá Vem Spoiler. Olha, minha gente, hoje estamos reunidos para falar de Ligue Já, minha gente. É verdade, Walter Mercado recebeu finalmente uma homenagem à altura, né? Um documentário fantástico na Netflix. Vamos falar dele e vamos falar também de outros documentários para você que gosta do documentário, que é fã do gênero e que está sempre pesquisando e buscando por novidades que vão muito além do mainstream. Olha, para falar de documentários e de Ligue Já, temos aqui o oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. Bom dia, meu Brasil querido. Tudo bem? Acho que esse vai ser um episódio de muito amor, hein? Mas prevejo hoje, hoje muitas risadas e uma certa crítica, mas como disse o Cunha, muito amor e paz. E olha, a gente tem aqui uma convidada que lê mãos, né? Joga tarô e búzios e lê inclusive borra de café, meus amigos. É verdade. Thaís Alcântara, fala, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? A borra eu ainda não consigo ler direito, mas tarô, mãos e runas. Faltou runa. Daqui a alguns segundinhos estaremos de volta em mais um episódio daquele podcast que chama... Como que chama mesmo, Cunha? Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, olha, Ligue Já, também conhecido como Muito Amor, The Legend of Walter Mercado, né? Que era o bordão oficial do astrólogo e apresentador no mundo. A gente conheceu como Ligue Já aqui pelo serviço de 0900, mas no mundo inteiro ele terminava, né, suas apresentações falando muito amor. O documentário tem média de 7.3 no IMDb, né? No Rotten Tomatoes, 98% da audiência dá uma nota positiva e 100% da crítica, gente. Está muito querido na plataforma Rotten Tomatoes, né? Ligue Já foi nomeada, né, para concorrer a melhor documentário nos festivais de Sundance, prêmio do júri, e Miami, melhor documentário, ambos aqui, de 2020. O 0900, gente, era quase um TikTok da época, né? Você estava à toa, não tinha o que fazer, não tinha 3G, 4G, celular, você ligava no 0900, meu amigo, e se consultava com um astrólogo, tinha receitinha para você fazer em casa, você tinha disque amizade, trocava até ideia com o Orelhão, o coelho malucão que aparecia toda Páscoa para falar de um coelho que fala de Páscoa. Pois é, esse era o Brasil nos anos 90. Meu nome é Orelhão, sou um coelho malucão, pra essa Páscoa não ter fim, se liga pra mim. Primeiras impressões de Ligue Já, queria saber o que vocês acharam, o que vocês sentiram, né, assistindo esse filme, começando pela nossa vidente, nossa convidada especial. E aí, Tatá, o que você achou? Eu gostei, me surpreendeu positivamente. Eu não tinha me interessado muito, mas depois que eu vi, eu fui entender melhor tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Ele é muito interessante, mas ele é um personagem 360, assim, se você explorar cada faceta, dá um documentário muito interessante, muito legal. Cunha, aproveitando que a Thaís falou das facetas, você também ficou com a impressão de que um personagem tão rico, de repente poderia até ter virado uma série documental ao invés de um único episódio, como a gente teve aqui? Eu acho, Sansa, eu acho que esse doc, né, ele não está muito interessado em investigação, né, sobre como esse cara surgiu, basicamente, né, quais são as referências dele, a infância dele, a gente passa muito rápido por isso. E teria sido bem interessante, né, ver essa parte. Mas eu confesso que, assim como a Thaís, eu também não estava assim, com essa expectativa. Quando eu vi que era um novo documentário, assim, puta, legal, Ligue Já, mas Ligue Já, parava por aí. Então, eu fiquei satisfeito quando eu concluí o documentário, que existe muito além do Ligue Já que apareceu para o Brasil. Né? A gente viu essa versão 0900, uma versão pocket dele aqui no Brasil, que era só a pontinha do iceberg. Ô, Rafinha, e, cara, em tempos de pandemia, né, quando só tem notícia ruim, cara,
né? A gente abre os portais, liga a TV, só complicação e notícias preocupantes. Vai demorar para ter a vacina, tá morrendo muita gente, inclusive que a gente conhece, familiares de tantas pessoas no Brasil e no mundo. Faz falta para o mundo ter um Walter Mercado, velho? Olha, Sansa, eu acho que as notas altíssimas, né? Se a gente pensar aqui no 7.3 no MDB, 98% da audiência no Rotten Tomatoes, 100% da audiência nas críticas, para um documentário que não explora tudo que pode ser explorado e trabalha na superficialidade, eu acho que é uma demonstração clara de que nós estamos precisando mesmo de muito amor nesse momento. E nesse momento de pandemia, que nós estamos praticamente agora há 5 meses em casa já, não seria nada mal ter um cara espalhando a forma como ele espalhava amor. O Ligue Já, que o Cunha lembrou aqui, que como ele ficou conhecido no Brasil, é o final de toda uma mensagem que ele trazia. Então vamos explorar um pouco mais esse documentário aqui, porque de fato seria muito, ou deveras interessante, ter um cara como ele nesse momento. E antes da gente debater mais a fundo, né, um documentário e um personagem que pede um debate realmente mais profundo, a gente trouxe aqui algumas curiosidades, cara, tanto sobre o personagem quanto sobre o documentário. O que você trouxe pra gente, Cunha? Cara, basicamente, até pegando carona no que você falou aí da história de virar uma série, eu acho que tem um trecho ali onde a gente tem, né, esse foco maior ali em como ele era criança, mas é muito breve, né, mostrando que ele já tinha essa aura mágica, né, desde pequeno. Pelo menos ele conta isso e deixa isso transparecer muito, né. É muito legal, inclusive, essa narrativa dele. Então ele teria cometido, né, supostamente um ato milagroso quando era criança. Ele encontrou um pássaro, né, que não fica muito claro se estava doente ou morto, né, mas certamente estava doente. Ele teria assoprado esse pássaro e aí ele despertou e saiu voando. Aí ele dá um salto, né, de temporal, aí você vê ele um pouco mais para frente sendo percebido ali quase que como um papa, as pessoas querendo tocar nele, né, uma divindade mesmo, né? O que é muito curioso, né? Porque como a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele não era um cara entendido de astrologia, mas mesmo assim ele tinha um magnetismo como se ele fosse um entendido, um estudioso do tema, né? Então eu achei tudo isso muito curioso. Durante a série fica muito claro que a vestimenta era o que ele investia de fato muito tempo e dinheiro. Algumas chegando a pesar ali até 12, 13 quilos. E com gravações que passavam horas. Se no começo era só uma diversão, como mostra, foi um quadrinho de 15 minutos que deu certo e o diretor adorou e falou, cara, nós temos que fazer isso aqui todo santo dia. Em certo momento, né, quando você assiste o documentário, fica muito claro que ele veste de fato aquele personagem. E, cara, também vale a gente lembrar, né? Ele virou astrólogo sem querer esse cara, né? Como a gente tá falando aí, ele não tinha esse conhecimento, né? Não era um estudioso. Você via ele ali na mesa, né? Às vezes fazendo algumas anotações, uns rabiscos na frente da câmera para mostrar, né? Talvez que ele tivesse esse conhecimento, mas o documentário ele nem foca nisso. Inclusive, parece, né, que essa carreira dele mesmo na TV começou ali durante numa cena de gravação, né, aí para uma novela, e ele, é bom a gente lembrar, ele era ator mesmo. Nesse dia ele estava vestido como um príncipe hindu, né, usando uma maquiagem que remetia ali a Ney Matogrosso, né, talvez ali na época dos Secos e Molhados, então ele já fazendo essa referência. E aí naquele momento chega o executivo da TV, né, e fala para ele, né, sugeriu que ele lesse Mãos e falasse sobre astrologia na frente das câmeras, né? Então esse executivo ele percebe que o Walter ele tinha essa desenvoltura, né? Ele conseguiria vender esse personagem. Durante o documentário fica claro que ele respeita todas as religiões e não somente a católica, cristianismo. Então é importante a gente citar aqui que ele mesmo conta que em algum momento, em 1974, ele teria encontrado um guru indiano Osho, com quem ele fez um encontro, com quem ele recebeu até o nome, que seria Shanti Ananda. O Cunha pode falar um pouco mais até sobre esse nome aqui depois, se ele quiser, mas que em tradução livre seria algo como Alegria da Paz.
Tinha essa áurea e também existia uma áurea de que esse cara era bilionário, viu? Porra, todo mundo imaginava isso, né? Então, se a gente for ver aí no auge dele, né, havia uma percepção de que ele acumulava uma fortuna de 200 milhões de dólares, né? O que dá aproximadamente aí somente R$1 bilhão. Mas aí depois que esse cara morreu, né, ficou aí toda a história e aí as pessoas começaram a investigar de fato, né, a vida dele mais profundamente. Foi feita uma nova avaliação, que aí chegou-se no montante aí de riqueza dele de 10 milhões de dólares, né, cerca de 50 milhões de reais. E apesar de ele não ter esse montante de dinheiro que todo mundo achava que ele tinha, quando mostra a casa dele em San Juan, em Porto Rico, há até uma certa surpresa, apesar de ser bem opulenta por dentro, muito rococó, aquela coisa mais escura de quem realmente gosta e tem dinheiro, a verdade é que ele não era super rico. Ele fez questão de manter suas ações solidárias, especialmente voltada para pessoas com problemas físicos e mulheres de violência doméstica. Então, assim, todo esse dinheiro arrecadado vinha justamente o que nós falávamos aqui, um pouco, né, daqueles acessórios e capas que ele usou, especialmente da década de 90, quando ele ficou conhecido aqui no Brasil. E aí a gente chega, né, no fim da história aí com o Walter Mercado, ele falecendo em novembro de 2019, aos 87 anos. Tem até uma entrevista dele, que ele dá lá no finalzinho do documentário. Eu acho que o entrevistador até fala sobre essa idade, né? 87 anos, ele... Não! Então, nessa data, ele morre de insuficiência renal. E é curioso porque foi exatamente 3 meses após aquela grande exposição que ele fez, né? É legal a gente ver o quanto ele ficou feliz naquela exposição, né? Ali ele estaria no paraíso, né? Então ele fala, pô, o paraíso é na Terra mesmo. Ele sentia-se ali o homem realizado. A exposição aí que aconteceu nos Estados Unidos. E parece que 3 dias depois, né, de ele ter assistido esse documentário que seria lançado no Netflix, ele vem a falecer, né? Então ele teria validado e sim, ficou muito orgulhoso, nos deixando também muito orgulhoso, né? Que é bem legal. Olha, minha gente, depois desses highlights, né, vale muito a pena a gente entrar um pouquinho mais a fundo, né, em alguns pontos desse personagem tão fascinante, né? Fica bem claro, não sei se vocês concordam comigo, que a gente tem basicamente 2 tipos de documentário, né? A gente tem aquele documentário mais investigativo, que vai trazer a verdade, com muita pesquisa, muita história, problemas de conflito, né? Que vai jogar luz e esclarecimento sobre alguns pontos até obscuros, né? E como é a maioria dos documentários, e confesso eu que é o tipo de documentário que mais me agrada. Mas a gente tem também documentários homenagem, né? Quem assistiu ao documentário Vinícius, lá atrás, sobre o Vinícius de Moraes, e até o documentário sobre Chico Buarque, também relativamente recente, vê que são homenagens, né, às pessoas, aos personagens principais ali. E eu acho que é um ponto até positivo, gente, interessante, esse documentário homenagem ao Walter Mercado, porque ele nunca esconde esse fato, né? É sempre explícito que estamos homenageando o cara aqui, né? Eu queria saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Tem um ponto que me chamou a atenção, que eu achei muito especial, que é a transição que eles fazem com as cartas de tarô, né? Sobre os vários momentos do Walter Mercado. É tão bem feitinha aquela animação e, ao mesmo tempo, meio tosca, né? Quem viu o meme recente da Cabeleleila Leila? Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Tem alguns momentos do documentário do Valtinho aqui que lembra, né? Porque ele era essa figura levemente espalhafatosa, mas é uma homenagem linda, né? Eu vou abrir para vocês aqui um parênteses, que antes de começar a gravação do nosso episódio, eu tirei uma cartinha para nós, para simbolizar o dia de hoje, e saiu, incrivelmente, mas não coincidência, o mago, que simboliza toda a criatividade, é o ponto de partida, são as profissões. Então, eu achei muito interessante, porque tem tudo a ver com a nossa vibe de hoje. O Walter Mercado era um personagem, ele foi montado, ele não entendia basicamente, no começo principalmente, né? Nada de astrologia, como o Cunha já falou um pouquinho. No documentário não fica muito claro da onde vem a ideia daquelas roupas, daquela maquiagem,
o que deixa claro é que ele era um artista mesmo, né? Então ele fez teatro, ele fez muita televisão antes de entrar nesse personagem e assumir para a vida. Mas ele foi montando aquele cabelo, aquelas capas, e ele era tão magnético, as pessoas se prendiam naquela entidade que foi montada, que eram mais de 100 milhões de pessoas que acompanhavam ele entre as décadas de 80 e 90. Foi um feito impressionante. Então, Thaís, eu gostei muito também, essa parte das cartas em especial. Eu achei que teve um carinho naquele material e eu acho que a parte da infância dele poderia, inclusive, ter sido explorada dessa forma, né? Através de uma animação, de ter bastante, trazer essa coisa, porque ele era um personagem folclórico, né? É muito interessante quando você vê uma pessoa determinada desde pequena, num único objetivo e seguir reto até o fim. Ele não era um cara que cuidava dos negócios, a gente vê isso, né? Muito claro. Então ele conseguia 100% do tempo e da energia dele empregadas, né, em manter esse personagem. Tudo que o Walter Mercado fazia nas câmeras, em frente às câmeras especialmente, não vinha por acaso. Ele é um cara que tinha estudado artes cênicas, tinha estudado dança, tinha feito balé, tinha feito jazz, tinha feito uma porrada de coisa ligada às artes que obviamente forjaram todo esse personagem que ele acaba construindo ao longo dos anos. Obviamente que a gente não sabe disso, porque, como bem disse o Cunha, o que chegou para nós aqui era um cara totalmente alegórico, ligue já, para você poder fazer uma grana com isso, para você poder se sentir bem com isso, como bem lembrou o Sansa no começo. Mas a verdade é que por trás desse personagem tinha um cara que era estudado. Eu entendo a questão do documentário personagem, acho que faz sentido ter sim, o Sansa lembrou de outros aqui já. Obviamente eu queria saber um pouco mais, em algum momento, da treta dele, da briga dele com o empresário, porque eu acho que as falas do empresário no documentário ficaram super rasas. Se fosse um documentário meio 60 minutos, né, que a gente acostumou a ver investigativo, bacana e tal, os caras apertavam aquele empresário até ele chorar, ou até ele tirar o microfone ali do meio da gravação e sair andando. Então, de novo, é um documentário homenagem. O personagem é muito fascinante, é muito divertido você entender um pouco mais do cara e dá para entender por que você tem ali um fenômeno mundial. Gente da Espanha, da Europa, da Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, América Latina inteira. Era um cara magnético mesmo, né? E a Thaís trouxe um pouco, né, do lance do cabelo, das capas. O Rafa falou que lembra um cabelo de avó, né? Essa é uma questão no documentário que ela passa rápido, e é perceptível que ela passa rápido porque não apertaram o cara ou porque ele não quis falar de fato, né? Que é esse visual andrógeno, né? Tem até um momento que ele fala ali, e aí, você gosta de homem ou de mulher? E aí ele fala, cara, eu transo com todas as coisas, eu faço amor com todas as matérias do universo, né? Tipo, com uma mesa, com uma abelha, com qualquer coisa, né, cara? Era um cara do amor universal mesmo. E fica um ponto interessante aqui, que eu observei, não sei se vocês acharam também, que é aquele cara que cuida dele, né? Aquele cuidador que tá lá com ele o tempo inteiro, que conhece ele, que tem uma devoção grande a ele, né? E eu tava vendo com a Babi falou assim, esse aí é o namorado, né? Esse aí é o amante, esse aí é o... E fica uma coisa meio no ar, né? Porque não é necessariamente afirmado, mas também não é negado, você pode tirar suas conclusões, meio que não muda em nada na história dele, mas essa coisa da sexualidade dele sempre chamou muita atenção, né, gente? Principalmente a galera que zoava isso, né? Você vê que a galera que imita, tirando sarro, é um negócio muito, muito depreciativo, né? Muito comum à época, inclusive, né? Esse bullying gigante que faziam com ele, mas ele parece que tirava isso de letra, né, tá? Teve até uma entrevista que ele deu quando ele veio aqui pro Brasil, pro Gugu, e ele falava que ele era assexuado. E aí acho que o Gugu espremeu mais um pouquinho e no final ficou aquela coisa de que ele, na verdade, era virgem, ele se posicionava como assexuado, e talvez fosse uma questão que levantava muita curiosidade, tanto lá quanto aqui, mas ficou nisso e o documentário não responde essa questão, né, porque não é o objetivo, mas realmente tem essa figura que acompanhou ele
muitos e muitos anos. Eles nem falam quanto, né? Esse ajudante e assistente só fala isso, há muitos e muitos anos, e mostram algumas imagens e fica por isso mesmo. Eu acho que muito inteligente ele foi de não assumir, sabe? Naquela época especial, né? Eu acho que é por isso que ele cria o mito mesmo. Porque se ele tivesse assumido, é bem provável que a gente não teria conhecido esse personagem como a gente conheceu e a gente não tivesse nenhum documentário, né? E tem um ponto que não é tocado nesse comentário, nesse documentário também, que eu vi em algumas matérias, que foi uma morte aí de um amigo muito próximo dele quando ele era bem mais novo. O documentário nem entra nisso e parece que a partir desse momento ele resolve se espiritualizar ainda mais, né? Então parece que foi um evento ali que foi traumático na vida dele. E aí não se sabe se teria sido realmente um namorado, algum caso dele, porque era um amigo muito próximo. Isso foi comentado. Por falar em pontos, né, que ficaram meio no caminho, aquele empresário dele, né, a gente sempre precisa ter um vilão, né? A gente sempre tem um vilão. A gente falou recentemente de The Last Dance aqui. Aliás, que belo episódio, né? Com a presença de Magic Sanson, Coyote Pippen e Dennis Pradman. É o episódio número 48 aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, né, Cunha? E a gente tinha lá no The Last Dance um empresário vilão, né? Que era aquele empresário que queria desfazer o super time do Chicago Bulls. E tem outras produções, né? Tanto filmes quanto documentários que trazem um pouco desse empresário vilão. E acho que é necessário ter o contraponto, né? Bem ou mal, todo documentário, todo filme, toda novela, toda série de TV, você tem esses contrapontos. O empresário vilão, o The Last Dance, existe, é um fato. Não é bem um empresário naquele caso, é um dirigente, né? E em Bohemian Rhapsody é o empresário. E aqui eu acho que ficou uma questão muito mal resolvida mesmo, com relação ao empresário dele. Esse tipo de contrato que foi assinado entre eles, onde ele cede completamente tudo, me parece de fato ser um daqueles casos onde o empresário tenta passar a perna. Porque a confiança é tanta, a relação é tão próxima, o cara chega num ponto onde você olha e fala, putz, grila, esse cara aqui é meu amigo, eu não preciso me preocupar com mais nada, esse cara é o cara. Então você passa a assinar papéis em branco. Agora, de novo, como nós comentamos aqui, faltou profundidade nesse ponto. O documentário ele faz de tudo para colocá-la como vítima, né? Sem nem questionar isso, né? Não deixa nem realmente aberta qualquer hipótese de a gente imaginar, né, que ele ali teria tido alguma parcela, né, na elaboração, ou, né, enfim, ele vai lá e assina o negócio e o que a gente tem dali para frente é até os impactos desse acordo aí que prejudicou ele bastante fisicamente até, né? Eu acho que é o que complica bastante também a saúde dele, uma série de coisas aí. E o que explica, né? Muita gente ficou, nesse momento que ele sai da TV, tentando entender esse sumiço do cara, né? O que houve? Será que ele não quer envelhecer na frente da TV? Né? Rolou muito isso. Uma coisa que é clichê também, gente, é uma pessoa muito famosa, né? Muito grande, como foi o Walter Mercado, tem aquela família que orbita em torno dele, né? Aquela família que tanto o ajuda, né? Às vezes você tem alguns vilões na família, mas normalmente ajudam, assessoram, fazem com que ele cresça cada vez mais e aí, consequentemente, a família também usufrua, né? Desse dinheiro, desses ganhos que ele tem. E na questão do empresário, né? Que ele é bem tratado como vilão, né? É interessante a escolha das fotos. Ele tá sempre meio na penumbra, com uma cara de malvadão e tal, achei isso curioso. Como um contrato que praticamente tira a alma do Walter Mercado, né? Ele cede o nome, os programas, a imagem, praticamente a alma dele ao empresário. Toda aquela família que orbita ele, ninguém viu, né? Ninguém olhou, então o Valtinho estava ali, fez uma consulta, gravou o programa, assinou o contrato, trocou a capa e vai embora. Então acho que essa é uma questão que fica muito herói e vilão mal colocada, né? Até as falas do empresário que entram ali parecem falas de um vilão de ficção, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de absolutamente nada. Inclusive, quando ele dá essa resposta, eu não me arrependo de nada, eu fiquei muito na expectativa de saber o que exatamente foi perguntado. Porque eu não sei o que foi perguntado para ele dar essa resposta para a edição colocar como foi colocado, né? Então, antes tem uma cena com o Walter, ele falando sobre
esse período, como foi nebuloso, tal, não sei o quê. E aí corta pro empresário falando, eu não me arrependo de nada. O que é o nada? Faltou explorar, faltou apertar, faltou fazer ele chorar, né? Tanto de um lado quanto do outro, para a gente ter mais respostas, com certeza. Eu acho que também, como o Walter ele já estava no fim da vida, né? Eu acho que ali o time de diretores e editores também quis poupar muita coisa, né? Ele, como era um cara de amor, 100% amor, ele não queria intriga, ele não queria nada disso, né? Então acho que pouparam também por conta dele, né? Eu acho que talvez tenha tido até um primeiro corte aí, amando dele, né? Quiseram respeitar o desejo dele e tesouraram mesmo na caruda essas partes. Eu não duvido disso também. Se a gente tivesse uma série documental e talvez em 6 ou 8 episódios pudesse aprofundar um pouco mais nas questões, a gente pudesse entender melhor, né, essa questão do empresário e a própria questão do 0900, né, tá? Que é uma questão bastante polêmica, onde muita gente nos anos 90 faturou alto, né? Porque tinha muita propaganda na TV. Com certeza, ele conseguiu trazer para o Brasil, né, o Walter Mercado, entrando nessa onda e surfando muito bem o 0900 por aqui, tanto que tem até um trechinho que o próprio empresário fala, né, do tipo, ele nem é tão conhecido no Brasil como o Walter Mercado, ele é o Ligue Já. Ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. Ligue Já, os meus discípulos estão esperando a sua chamada. Ligue Já. E aí ele explica um pouquinho de como isso funcionava, que ele escolhia pessoas que eram extremamente iluminadas para atender essas ligações, né? Até que ponto isso era verdade, até que ponto ele conhecia esses atendentes de telemarketing, vamos dizer, que se o fluxo de ligações do 0900 para você ter pessoas só totalmente iluminadas para esse trabalho é questionável, no mínimo, não tem como. Mas de fato a impressão que a gente tem é que em certo momento aquilo ali virou uma grande venda de frases retiradas de biscoitos da sorte chineses que nem existem na China, feitos, né, na Liberdade, que era japonesa, lidas por algumas pessoas que não entendem nada de astrologia e nem sobre seres humanos. Era uma onda do 0800, 0900 absurda. Tinha o 1406 também, que surfava um pouco nessa onda de você vender qualquer coisa. A gente pode lembrar aqui também, por exemplo, do Hugo, aquele gamezinho que rolava na CNT Gazeta, que rolou na década de 90, na mesma época, onde usaram o telefone para arrancar dinheiro das pessoas. Esse jogo mais fácil. Acabou! Exatamente isso. E eles questionam o Walter com relação a essas coisas. Pô, Walter, você sabe, né, que não são as pessoas mais adequadas ali. E aí ele tenta dar aquela escapada, mas ele fala no final, mas as pessoas ouviram coisas boas, né, que ajudou elas de alguma forma. Ele sempre sai por essa coisa, mas de algum jeito ajudou. Mas aí eles já mudam, né? É esse momento que o empresário dele vai tomar conta efetivamente do negócio e vai espalhar, né? Porque tem um ponto positivo desse empresário, é importante a gente colocar esse asterisco aqui, que é ele que globaliza, né, o Walter Mercado. É ele que faz com que o Walter Mercado seja um cara, de fato, ouvido por mais de 100 milhões de pessoas, seja um cara da televisão, do rádio, do atendimento telefônico Ligue Já aqui no Brasil, né? Só que fica muito claro ali que o Walter, e ninguém da família, nenhum assessor, absolutamente ninguém, parece saber o que está acontecendo. Acho que é essa questão que talvez me incomode um pouquinho, né? Porque como você falou, no momento que ele é apertado no documentário, né? O Cunha colocou muito bem também, ele dá uma esquivada, ele dá até uma... Eu não sei se foi impressão minha, ele dá até uma risadinha malandra nessa época, né? Ele dá uma risadinha ali do tipo, pois é, né? Malandrão e tal, eu fiz um negócio ali que talvez... né? Mas eu tava passando uma palavra de amor, então os fins acabaram justificando os meios, né? Todo mundo sabe que vários serviços 0800 e 0900 faturaram milhões aqui no Brasil, inclusive Walter Mercado. E eu, por exemplo, gente, a Thaís, o Rafa falou, né, das contas, tiveram momentos ali de conta de casa de quase R$100, porque eu ligava no 145, disse que é amizade. Não porque não tivesse amigos, mas porque não tinha a internet bombando, e não tinha aquele chat do UOL e do ZAS, né? Então eu ali,
com meus 11, 12 anos, comecei a desenvolver meus dotes de paquera, né? Tinha um disque paquera também, né? Disque namoro, mas era no 145 disque amizade que eu comecei a desenvolver a arte de chavecar. A gente costuma brincar na internet que quem não passou pelo bate-papo UOL não passou pela juventude. Todo mundo passou pelo bate-papo UOL. Todo mundo. Seja no grupo ali do, digamos, conversas um pouco mais sérias, até nas mais bestinhas. Todo mundo passou por ali, não tem problema. Mas no final, a verdade, a gente brinca aqui, é que todo mundo busca duas coisas nessa vida: pertencer e ser amado. Cara, muito bem colocado. A gente vive na era do cancelamento nas redes sociais, né, cara? Na era dos extremos, né? Dos polos opostos, né? Dos debates sobre tudo, né? Da negação da ciência, cara, da negação de uma série de coisas, revisionismo histórico, né? O Cunha sempre coloca esse ponto aqui, que é super importante. E quando a gente vai falar de paz, de positividade, de amor, ou você parece um hippie fora de época, né? Ou você parece uma pessoa até alienada, né? Meio poliana, síndrome de poliana, né? Então, eu acho que o Walter Mercado, em 2020, ele causa, Rafa, até um certo estranhamento nas pessoas, quando você vê ele falando: você é virgem, você vai se dar muito bem hoje, seu dia vai ser maravilhoso. E você, Ares, Ares, eu tenho uma mensagem fantástica pra você. Isso é meio mindfuck, a gente olhar isso e falar assim: que porra é essa, velho? Que é essa vovó de capa, né, esquisita, trazendo esse tipo de mensagem? Então, acho que isso é muito interessante, esse ponto do amor pelo amor, né, do mútuo amor e também da paz. Eu queria até trazer mais um ponto aqui nesse lance do amor, que é a representatividade, que eu acho que não foi de propósito, tá? Mas que ele traz para toda uma comunidade gay lá atrás, né? A gente tem, inclusive, mais de um depoimento falando sobre isso e como isso é importante, como o Walter Mercado, um porto-riquenho, já com uma certa idade, maquiado, com cabelo diferente, cheio de joias e anéis e pulseiras e adereços, como ele trouxe representatividade para a comunidade LGBTQI+, né, que não tinha nem tantas letras nessa sigla lá atrás, né, gente? Eu acho que ele foi extremamente inteligente quando ele não se apega a nenhuma religião, ele não se apega a nenhum estereotipo, ele não assume, né, nenhum tipo de posicionamento sexual, ele junta tudo e ele extrai só as coisas boas de cada uma dessas vertentes. Minha mãe, até hoje, e eu espero que ela ouça esse episódio, porque ela me dá o migué algumas vezes, até hoje me manda todos os dias mensagens de horóscopo do meu signo Sagitário, todo dia de manhã. E eu tô a perguntar para ela de onde vêm essas mensagens, porque vira e mexe acerta. O que vai acontecer no dia é um pouco bizarro, tá? Eu acredito em signo, já vou avisando aqui, é por isso que eu gosto do Walter Ligue Já, amor, amor, amor. Mas é impressionante mesmo como isso acaba trazendo uma certa sensação de, putz, cara, vai dar tudo certo no dia hoje. É porque isso é científico. Se você tem uma mensagem de positividade, você acredita que vai dar certo, você faz acontecer e é um ciclo vicioso, né? Então, da mesma forma como é um ciclo vicioso pro lado negativo, se você já acorda pensando vai dar errado, e aí dá errado e você atrai mais coisa ruim. Então, você é muito sagitário nesse sentido. Muito bem, minha gente. Olha, depois da gente falar bastante sobre Ligue Já, mútuo amor, eu quero saber que nota, né, vocês dão para esse documentário de 0 a 100 poltronas amarelas, começando por a nossa taróloga, pela nossa vidente, pela nossa bolinha de cristal. Fala, tá? Como disse o Rafa, conversando um pouquinho antes com vocês, né, quando eu assisti, eu abri o documentário e falei: ele tá vivo! Olha, ele tá vivo! Eba! Então, tipo, fiquei naquela expectativa, assisti mais feliz, assim, o documentário. E aí, quando chegou no final, ele não tava mais. Então, foi, assim, um pico de felicidade. Depois veio aquele down. Eu dei 70 poltronas amarelas, porque eu saí com muito mais perguntas do que eu entrei, e eu tava com uma expectativa bem baixa, subiu, depois desceu, então por conta dessa montanha-russa eu dei 70.
Mas ao refletir um pouco, ao digerir um pouco toda a mensagem, eu fiquei com uma positividade tão grande depois do filme, que eu acho que eu aceitei os poderes do Walter Mercado, cara, e dessa mensagem bonita do cara que cuidava dele, da carinha dos familiares dele, né? De como as pessoas foram naquela exposição, falamos até pouco, né? Da exposição ali no final, e elas ficaram fascinadas pelo Walter Mercado, que mal conseguia andar, né, gente? Ele estava ali num trono, né? O Cunha colocou bem, como se ele estivesse no paraíso, né? Realmente, o último ato da vida dele, como se ele, né, entre aspas, vidente, soubesse que aquele era o último ato, né? Então eu fiquei com essa sensação gostosa, e eu acabei aumentando um pouco, e é por isso que eu vou dar aqui 80 poltronas amarelas pro nosso queridíssimo Ligue Já. Eu vou ser menos bondoso aqui do que o Sansa, mas mais bondoso do que a Tá. Acho que 75 poltronas amarelas para um documentário que explora um pouquinho da vida dele e tem esse contexto mesmo, é muito justo. As notas altas dizem por elas mesmas, a sabedoria das multidões, como gosta de brincar o Cunha, elas nem sempre estão erradas. Nesse caso, vou acompanhar aqui e como elas me favorecem, vou segui-las. 75 poltronas amarelas para Walter Mercado Ligue Já. Galera, eu não tinha curiosidade pelo personagem do Ligue Já, de assistir um documentário dele, mas eu saí surpreso com o tamanho do cara que eu descobri ali. Então, com muito amor, 80 poltronas amarelas da cor da camiseta do Rafa, que vocês ouvintes não estão conseguindo ver aí. Olha, minha gente, depois dessas notas todas, a gente tem uma média final de 76 poltronas amarelas para Ligue Já. Lindíssima homenagem, né? Merecidíssima ao Walter Mercado. Muito bem, meus queridos, e depois da gente falar sobre esse documentário fantástico de Walter Mercado, vamos trazer aqui algumas dicas, né, para você que está ouvindo a gente, que gosta de um bom documentário, algumas dicas clássicas, outras escondidas, algumas dicas recentes, outras nem tão recentes assim, começando pela Thaís. O que você trouxe para a gente, tá? Uma dica que, se você é como eu, não sabe onde está passando os filmes e as séries que te indicam, eu tenho um aplicativo que chama Just Watch, e aí você coloca lá o nome do que você quer assistir e ele vai te dar qual streaming ou onde está passando. A primeira que eu vou indicar é o Living Neverland, que está na HBO. Ele mostra toda a trajetória, como essas famílias entraram na vida de Michael Jackson, ou Michael Jackson entraram na vida delas, por que elas foram parar lá, os meninos no sítio, e como eles conseguiram se desvencilhar. Do outro lado também tem partes da família e dos representantes do Michael Jackson falando que esses meninos já tinham falado que não, que juraram, que já tinham sido testemunhas em casos anteriores, falando que nunca sofreram abuso e de repente vieram para fazer esse documentário falando que sim. Então fica aquela pergunta, mas eu recomendo. Eu vou trazer uma minissérie como dica chamada Don't Fuck With Cats, que está disponível na Netflix. Nota no IMDb 8.1, uma nota super alta. Não posso falar muito, porque é uma série que merece ser assistida justamente pelos plot twists. Não se assustem pela descrição, onde há somente citações que mostram uma pessoa matando gatos durante essa minissérie. É, na verdade, uma história de uma caçada online de pessoas comuns como nós, atrás de um cara que não mata somente gatos. A forma como é construído o documentário, a forma como é contada, é impossível você não devorar os 3 episódios em questão de horas. Você vai acabar isso no mesmo dia que você começou. Don't Fuck With Cats, Netflix, assistam. 3 horinhas e pouco no total, Jimmy. No final da dica, Jimmy. Ele é cachorrinho, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Você não vai se arrepender. Pessoal, trago aqui uma série da Apple TV Plus, que não é muito comum a gente mencionar aqui, mas uma série muito curiosa, que é a história dos Beastie Boys. Beastie Boys Story. Beastie Boys, né? Banda aí do Mike G, MCA, Ed Rock, uma das bandas mais cool da história que já surgiram aí. E era uma banda de rock querendo ser hip hop, né? Então
ali na geração MTV, ela significava rebeldia, né? Uma energia completamente nova. Assisti o clipe de Sabotage lá em meados dos anos 90, fundiu a cuca de muita gente. E um dos feitos desse documentário, além do formato inovador, é ele falar bastante do MCA, que é o Adam Yauch, que era o líder, né, do grupo, foi o primeiro rapper branco com credibilidade no mundo, né? Foi um punk ali, adolescente, vivia buscando por iluminação, foi até o Tibete, conheceu o Dalai Lama, era esquiador, budista, feminista e vegano, já nos anos 80 e continuou assim nos anos 90. Era diretor de filmes independentes, era um cara muito à frente do tempo, era um cara que todos paravam para ouvir. Então é legal porque durante a gravação do documentário, que é ao vivo, você vê Ben Stiller na plateia, Steve Buscemi. Então é bem interessante para quem gosta da banda, como documentário, por ser um formato diferente. E, no fim, fica um gosto um pouquinho amargo dos efeitos da passagem do tempo em um grupo de rock, hip hop. Né? Mas eu recomendo bastante, é um belíssimo documentário, Beast Boys Story, na Apple TV+. Muito bem, meus amigos, eu vou abrir minhas dicas aqui, cara, com uma série fantástica da Netflix chamada Disclosure, que significa revelação, e tem o subtítulo Trans Lives on Screen. Cara, Disclosure, ela trata basicamente como as pessoas transgêneros são tratadas ao longo das décadas pela sociedade, sobretudo pelo cinema, né? Pelo showbiz em geral. Cinema, séries, entrevistas em talk shows, né? São pessoas sempre vistas pelo lado da comédia escrachada, né, gente? E de forma bastante preconceituosa. E até pelo lado freak, né? Muitas vezes no papel de psicopatas assassinos, né? Muito interessante esse lado do documentário. Tem a presença de artistas muito conhecidos, né? Como a Laverne Cox, ali de Orange is the New Black, né? Jane Richards, de Her Story. A Bianca Leaf, lá de Transamérica. A Lily Wachowski, né? Dos irmãos Wachowski, que agora são irmãs Wachowski. Diretora ali de Matrix. E Chad Bono, né? Que é o filho da Cher. A gente tem inúmeros exemplos de filmes que começam desde o começo do século XX e vão passando pelas décadas, séries, né? Onde a gente tem esses personagens altamente estereotipados, fazendo com que a gente, sociedade, entendam os transgêneros como uma anomalia, como uma aberração, né? Como uma pessoa que não pertence à nossa sociedade, portanto marginalizada, né? Muitas das perguntas são sempre as mesmas, né? Como foi a cirurgia? Como que um pênis se tornou uma vagina ou vice-versa, né? É sempre em cima disso, quando na verdade, e isso é bem colocado no documentário, que o principal da transformação não vem na cirurgia, mas vem antes, né? Que é o momento que essas pessoas se olham no espelho e definem o caminho que elas querem seguir e nascem novamente como a pessoa que elas realmente são. Disclosure é um dos melhores programas que você pode assistir na Netflix e é a minha primeira dica de hoje aqui. Também na Netflix, vou sugerir Misrepresentation. É um documentário escrito, dirigido e produzido pela Jennifer Nilsson. É um pouquinho antigo, é de 2011, mas é um assunto totalmente atual, que fala como a falta de representatividade feminina no poder tem impacto em toda uma geração e toda uma falta de noção de das meninas que não se veem chegando ao poder. E aí, depois disso, ela também escreveu e dirigiu o The Mess You Live In. É da mesma produtora, porque ela aborda o outro lado, né? Ela analisa as noções ultrapassadas da masculinidade. Então, é uma dica dupla. Baita dica. Acho que dentro também um pouco dessa questão de inclusão e representatividade, eu vou trazer aqui Last Chance U, que é uma série que está na Netflix. Estreou inclusive agora a 5ª temporada, para quem tiver interesse. São séries que contam a história de jovens, especialmente pretos, que são a grande maioria, que tem a sua última chance dentro de uma universidade, seja lá qual for. Tem casos ali dentro no meio oeste americano, tem casos na Califórnia, tem casos em Miami, que jogadores de sucesso, que são meninos, que passaram direto da escola, da high school, né, do colégio, para o time profissional de futebol americano,
e que não conseguem lidar com a pressão que é ter que ser um cara que representa uma comunidade, que representa uma família. Last Chance U mostra também que não dá para você desassociar o estudo do esporte, e mostra muito dessa briga que os técnicos, que são verdadeiros batalhadores e guerreiros, tentando manter meninos que têm muito potencial esportivo também ativos na capacidade cognitiva e intelectual. Traz a história de famílias, traz a história das universidades, especialmente os treinadores, que invariavelmente são linha dura, que vem de uma dificuldade também de família, de crescimento. Last Chance U tem uma nota de 8.5 no MDB, é uma super nota, é uma super avaliação e não é de graça. Uma baita série, Last Chance U na Netflix. Eu vou partir para o lado aqui do Sci-Fi, trazendo para vocês uma das séries mais interessantes do Prime Video, Amazon Prime Video, História da Ficção Científica. Você basicamente tem James Cameron, Ridley Scott, Steven Spielberg e George Lucas sentados numa mesa falando sobre os filmes de ficção científica. Como que isso não vai ser incrível? Você vê eles falando também sobre as influências em Star Wars, né? Os filmes de Akira Kurosawa, ali as lutas, né, de samurai e as lutas de espada Jedi, o faroeste espacial. Você vê também toda aquelas conversas em torno do Alien, o oitavo passageiro, que o Alien, na verdade, era a corporação, né? Ele sempre fazia com que as pesquisas ali tivessem o orçamento cortado, então tinha muito essa visão aí da corporação no espaço, muito interessante. Starship Troopers, grande filme aí de Paul Verhoeven, que trazia muito fascismo no espaço, muito interessante. Então mostra muito essa coisa da busca por Marte, né? Historicamente, a ficção científica ela buscou sempre muito isso. Então é como se a ficção científica ela apontasse o caminho para que a ciência de fato seguisse. Então ela está olhando sempre para frente, né? Então, como sempre disse aí Isaac Asimov, o maior bem do homem é uma mente inquieta. Então eu fecho essa minha dica de História da Ficção Científica no Prime Video, uma excelente série. Olha, muito bem, meus queridos. Minha segunda dica é um documentário que eu poderia até dizer que é um documentário irmão do Last Chance U, que o Rafa acabou de trazer aqui pra gente. Uma produção nacional, eu gosto muito de enaltecer os documentários produzidos aqui no Brasil, tem coisa muito boa. E um deles é Menino 23, que tá na Globoplay. Aliás, abrindo um parênteses aqui, é impressionante o salto de qualidade da programação da Globoplay nos últimos 2 anos, sobretudo agora em 2020. E Menino 23, gente, tem tudo que eu gosto num documentário, cara. Uma história bem contada, pesquisa bem feita, reconstituição de época, personagens incríveis, um pacote completo, de novo, que mostra como o Brasil é bom em fazer documentários, né? Esse nome, Menino 23, vem da numeração, né, que garotos negros, ainda crianças, recebiam quando na primeira metade do século XX eles eram tirados de suas famílias para serem criados como escravos em fazenda. Estou falando do século XX, pós-abolição da escravatura, tá? E a história fala justamente da história do Aloysio Silva, que era o 23, né, e seus anos numa fazenda lá em Campina Grande, de Monte Alegre, tá? Essa fazenda ela pertencia à família tradicionalíssima brasileira, a família Rocha Miranda, que fazia parte da AIB, Ação Integralista Brasileira. Era um grupo intimamente, gente, ligado ao nazismo, inclusive imprimindo suásticas ali nas vacas, nos bois e até em peças simples como tijolos, né? Esse documentário funciona também numa segunda camada para a gente entender a condição do negro na sociedade brasileira e como a escravidão foi muito além da abolição que veio em 1888. Foi o último país do Ocidente a tomar a medida de abolir a escravatura. O Rafa sempre traz isso, sempre traz esse dado na nossa série especial chamada Arte Negra Importa Demais, né, gente? Nunca é demais a gente lembrar que foram mais de 4 milhões de negros trazidos da África para o Brasil, e os que chegaram com vida aqui, 1, viviam em média 25 anos, 2, eram tratados pior do que animais, e 3, ao longo de todo o século XX, até agora, em 2020, eles jamais tiveram uma política séria de inserção na sociedade. Minha segunda dica aqui, Menino 23, Globoplay, um baita de um documentário. Então, minha terceira e última dica é na Amazon, no Prime Video, que chama-se One Child Nation. É desconfortável, dói, machuca, não é fácil de ver. É sobre a política do filho único na China, que durou de 79 a 2015, e mostra 3 etapas, né? Mostra lá atrás como tudo isso começou, como foi
orientação e uma propaganda do governo, né, para melhorar, porque segundo eles haviam estudos de que a China só ia prosperar se cada chinês só tivesse um filho. Tem uma cena muito chocante que me marcou, que foi um fotógrafo que tirava, um artista plástico que tirava fotos de cenas, e a China é muito grande, né? Então tem áreas muito pobres, sem muita estrutura, sem muita higiene, muita estrutura em termos de cidade. E aí ele tirou foto debaixo de uma ponte e viu muito lixo hospitalar. E quando ele chegou e aumentou, e ele dá zoom nessa imagem, esse lixo hospitalar, na verdade, são sacos com bebês, com fetos. E então eles mostram tudo isso, mas eles mostram que depois virou um negócio, né? Que essas crianças nascidas a mais, os segundos e não desejados filhos, eles viraram um negócio de exportação. Então eles criaram em cima disso toda uma documentação fictícia, né? E é muito interessante ver essa jornalista tentar achar essas respostas por uma lealdade nacionalista. As próprias mulheres e as famílias não falam muito sobre isso, porque elas têm certeza de que foi feito em pró da nação. Essa é a minha última dica. Vou falar um pouco da minha favorita, da minha série favorita de indicação de hoje, que chama Losers, ou Perdedores, que está também na Netflix. Só tem uma temporada por enquanto. E o nome diz tudo, gente. É uma série com 8 episódios focada em perdedores. A gente sempre pensa muito em quem ganhou medalha de ouro, quem foi que ficou em primeiro lugar. As histórias são sempre fascinantes. Mas eu acho engraçado que quando você tem uma competição com 10 mil pessoas e uma ganhou, você tem 9.999 que perderam. E perdedores passa por golfe, passa por patinação no gelo, passa por futebol. É uma série que te faz chorar porque é verdade. Porque a grande maioria das pessoas não vence. Então você se identifica, você entende. É muito legal ver que é das piores derrotas, é ali que surgem os grandes vencedores. Porque ganhar faz parte, mas perder é comum. Então, Losers da Netflix é muito bacana, episódios curtinhos, com histórias muito bem contadas, roteiros muito bem amarradinhos, e despretensiosamente agarrou meu coração. Vem temporada 2. Para aquecer os corações aí com bastante nostalgia, muita paixão, que é a série Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo, que está lá na Amazon Prime Video. É um documentário aí do Alan Oliveira. Tem uma história bastante interessante. É um cara aí que sempre foi nerd de locadora e começou a ver esse comportamento em São Paulo, das locadoras fechando. E aí começou, não é possível, cara, eu vou abrir minha câmera e vou começar a filmar cada uma delas, como eram por dentro, entrevistar os donos de locadora, algumas pessoas que ainda alugavam filmes, para entender a história desses caras, né? Como se conheceram. Então mostra casais que se conheceram ali, casaram depois, tiveram filhos, como que as locadoras serviram de palco para isso. Então é muito interessante que ele foca também aí mostra, né, como funcionava a indústria de home video antes do advento aí do streaming, né? Só que antes disso ainda ele mostra como foi a transição do VHS para o DVD e depois do DVD aí para Netflix e todos os serviços de streaming aí que a gente conhece. Então, eu lembro aí das minhas últimas vezes, né, em locadoras, e a minha primeira vez numa locadora, eu lembro que eu estava brincando de polícia e ladrão na rua, olha só. E aí eu estava com muito calor e entrei num desses lugares sem saber que era uma videolocadora, e tinha um belíssimo ar-condicionado lá dentro. Então eu fiquei lá dentro e comecei a olhar para aquelas capas de filmes, e ali a minha imaginação começou a ir muito longe. Comecei a virar cinéfilo ali. Foi meu primeiro contato com arte, basicamente. Então a parte até da música veio depois. Então eu tô falando isso porque realmente esse documentário tem muito carinho, tá? Ele é muito nostálgico e para quem gosta de cinema é um pratíssimo cheio. Então fica essa dica, Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo na Amazon Prime Video. Muito bem, minha gente, eu vou fechar essa última dica, essa leva fantástica de dicas, pegando carona no lado informativo da Thaís, no lado das lágrimas do Rafinha e no lado do coração quentinho do Cunha, trazendo para vocês, cara, Creep Camp,
né, que tem o subtítulo Revolução pela Inclusão, muito explicativo. Produção, gente, de Barack e Michelle Obama, para quem não conhece esse casal pouco importante aí na história recente, né, e que tem como um dos diretores o James Lebrecht, que é aquele garoto cabeludinho que aparece em diversos momentos do documentário, tanto no acampamento, quanto depois quando ele vai trabalhar com edição de som e outras coisas do tipo, né? Cara, é a história espetacular, é quase inacreditável que tenha existido esse acampamento chamado Janet Camp, e sobretudo ali nos anos 50 e 60, recebiam pessoas com os mais variados tipos de deficiência física. É um espaço onde essas pessoas elas podiam ser elas mesmas, sem o preconceito, sem a superproteção, onde eles namoravam, flertavam, cozinhavam, limpavam os dormitórios, se divertiam, como se eles estivessem, gente, em pleno festival de Woodstock, né? Foi essa convivência lá no Janet Camp que encorajou algum desses acampantes, né, a entrar de fato na luta pela inclusão social dos deficientes, que durou décadas e décadas a fio. É legal a gente lembrar aqui que Crip Camp, né, figurou já na lista dos pré-indicados ao Oscar 2021, dando um spoilerzinho, honrando o nome do podcast, que é quando eles fazem uma ocupação realmente numa construção, se eu não me engano, lá em São Francisco, né, eles fazem uma ocupação, ou é Berkeley, agora eu não me lembro bem, mas eles ocupam um prédio, né? Você tem praticamente 100 deficientes ocupando um prédio e ficando lá por mais de 20 dias, né? Para serem vistos, para serem notados pelos políticos, senador, presidente, etc., que não dão atenção a eles, né? E é graças a essa persistência, e quando eles estão nessa ocupação, eles têm a vibe que eles tinham lá no Janet Camp, né? Que é aquela coisa de comunidade, e se ajudar. E é muito interessante como outros movimentos de minorias, né, inclusive um movimento chamado Panteras Negras, os ajuda nesse momento com comida, com colchões. Então as minorias vão se juntando, vão se abraçando, e no final das contas, esse movimento ele consegue o seu objetivo, que é avançar nesse lado de inclusão, abrindo as portas da inclusão das pessoas deficientes em vários lugares do mundo, né? Crip Camp mostra tudo isso e mostra muito mais. Por isso que eu vou fechar essa leva de dicas com esse documentário fantástico, maravilhoso, obrigatório, Crip Camp, Revolução pela Inclusão, que está lá na Netflix. Muito bem, minha gente, olha, depois dessas 12 dicas espetaculares e de muito amor com o Ligue Já, a gente vai para a rodada de despedidas aqui, agradecendo a nossa vidente queridíssima, que inclusive tirou o tarô para a gente hoje aqui, Thaís Alcântara. Tatá, muito obrigado. Ai, obrigada pelo convite, adorei. Foi muito difícil fazer uma seleção só com 3 documentários preferidos para trazer aqui, porque tem uma oferta muito grande, a qualidade é muito boa, é excelente, e hoje eu dou até preferência, se tiver um documentário e um filme, eu vou pro lado do documentário, porque são muito bons. Umas dicas sensacionais. Queria agradecer pelo convite de novo. Sansa, Cunha, tá? Beijo, até a próxima. Então, acho que todos os documentários que a gente mencionou aqui, eles têm a sua dose de positividade, né? Especialmente os mais críticos, porque a gente precisa crescer, a gente precisa construir uma nova personalidade mais justa, precisa perceber mais coisas, incluir cada vez mais gente. Então, acho que nesse sentido, esse episódio ele constrói muito também. Queria agradecer de novo a presença de vocês e mandar um abraço para todos os nossos ouvintes aqui, dizer que vai ter muito mais séries, filmes, documentários, indústria do entretenimento e afins no Senta Que Lá Vem Spoiler. Um abraço a todos e até a próxima. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho ¿qué? Amor. Olha, queria dizer que é uma honra e um prazer ter você aqui na nossa casa. O Senta Que Lá Vem Spoiler é um podcast que fala sobre artes e entretenimento. Cinema, séries, documentários e novidades na telinha e na telona. É isso aí, se você se interessa pelo tema, aproveite para se inscrever em nossos canais e receber em primeira mão os episódios que lançamos todas as semanas. Então é isso. A gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E a gente também está nas redes sociais. Estamos nas redes sociais, basta digitar nossa sigla SQLBS de Senta Que Lá Vem Spoiler, que você nos encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram. Siga, comente e compartilhe. E lembre-se, coloque seu fone
aumente o volume e senta que lá vem spoiler. B on the B.